A paz de Cristo, meus amados irmãos da ADVEC, especialmente a você que é frequentador da escola Bereana da ADVEC. Também gostaria de saudar a vocês que estão aí pelas redes sociais assistindo a nossa escola Bereana. Nós estamos finalizando aqui esse trimestre, quer dizer, caminhando, né? Faltam apenas 3 lições da nossa revista de Escola Bíblica Dominical, de jovens e adultos, e que trata nesse trimestre sobre a ética dos 10 mandamentos. Antes que eu comece a falar, gostaria de recomendar alguns livros para você, que você pode abordar em relação a essa temática. Um livro que recentemente eu li, gostei muito, foi esse aqui, do Dr. William Douglas, né, que é um juiz de direito. Esse camarada aqui, ele com acho que 25 ou 26 anos já era juiz de direito, se eu não me engano, né? Salvo engano. E ele escreveu esse livro aqui, O Poder dos 10 Mandamentos. O Poder dos 10 Mandamentos, que inclusive é prefaciado pelo Augusto Cury, né? Conhecido aí, escritor, que bastante conhecido, é considerado inclusive um dos escritores mais lidos do mundo, e especialmente do Brasil. Atualmente é o escritor mais lido do Brasil. Também eu gostaria de recomendar a você esse livro aqui, Disciplinas do Homem Cristão, que também ajuda você na abordagem de temas interessantes, que vai ilustrar as suas aulas. Como nós não estamos tendo aula presencial, mas é importante que você construa, através de uma boa literatura, conhecimento que futuramente você vai poder usar com toda a liberdade. A lição de número 10, que nós vamos tratar neste dia, fala sobre o tema Fale Somente a Verdade. Isso é quase que óbvio, né? Porque o contrário disso seria falar a mentira. E nós somos crentes em Jesus, somos da verdade, seguimos a verdade, e não podemos fazer aquilo que é contrário à verdade. E o que é contrário à verdade é a mentira, é o falso testemunho. O texto bíblico básico está em Provérbios 14, do versículo 2 a 8, e o versículo 25, e Apocalipse 21, de 8 a 27, que inclusive há uma sentença rígida, né, enfática aqui, contra aqueles que se dão à prática da mentira. Quer dizer, tudo aquilo que é contrário à verdade. Apocalipse 21, melhor dizendo, do versículo 8 ao versículo 27. É interessante, meus irmãos, que na abordagem desse tema, falso testemunho, mentira, você sabia que há psicólogos hoje que dizem que a mentira hoje é algo que deve ser aceito socialmente? Você sabia disso? Você sabia que os mentirosos, aqueles que se dão a uma prática contínua e sofisticada da mentira, são considerados até pessoas com alto grau de inteligência social? É isso mesmo. Você vê como a mentira está entranhada na vida dos homens, especialmente na nossa sociedade. Um escritor bastante conhecido, muito conhecido até mesmo pela grande maioria dos políticos, chamado Maquiavel, ele diz que governar é fazer crer, né? E não é somente fazer crer em verdade. E nós sabemos que a prática de muitos políticos é fazer com que o povo creia na verdade e na mentira, que é algo que é reprovável. Muito bem, a nossa lição, ela tem alguns objetivos, que é entender que o falso testemunho perante as autoridades é crime de perjúrio. Inclusive, no nosso Código Penal brasileiro, no artigo 342, se eu não me engano, condena o falso testemunho, o perjúrio, a uma pena de reclusão de 2 a 4 anos. Olha o que pode acontecer se alguém usa de falso testemunho. Fica sujeito até a pegar uma cadeiazinha, a ver o sol nascer quadrado. Também precisamos compreender que a mentira
é a grande aliada de todos os demais, todos os tipos de pecado. Isso quer dizer que a mentira anda lá juntinho com os demais pecados que o homem comete. E nós temos que concluir afirmando que o mentiroso, ou melhor, aquele que se dá à prática contínua, faz da mentira quase que um projeto de vida, ele é reprovado aos olhos de Deus, pois ele segue não a Deus como pai, ele não tem Deus como pai, mas na verdade ele segue a outro pai, que é o pai da mentira, né, que é o diabo. Muito bem, vamos começar nossos comentários na nossa lição, destacando que esse mandamento, não dirás falso testemunho, é o 9º mandamento. No 5º mandamento, que nós já estudamos, né, se aborda que nós devemos honrar o nome dos nossos pais, né? Honrar o nome dos nossos pais. Diz lá o 5º mandamento: honra teu pai e tua mãe, né? Não somente a questão deles como pessoa, mas também do nome que eles trazem, que é também o seu nome, né? E o 9º mandamento, que é o que nós abordamos nessa lição número 10, nós somos advertidos em relação ao nome daqueles que nos cercam, né? Então, o falso testemunho, o que é? O falso testemunho é você proferir, é você atestar aquilo que você não tem a certeza absoluta. Ou às vezes não tem a certeza, ou tem a certeza que aquele fato não é verdadeiro, mas afirma um fato contrário à verdade. Muito bem. O falso testemunho, ele tem como uma das suas consequências o macular o bom nome. Quantas pessoas, por causa de um falso testemunho, tiveram como fim, até mesmo de forma injusta, até pagar uma cadeia, como se chama, né? Como se diz, né? Pessoas até que acabaram atrás das grades por causa de uma ou mais testemunhas que proferiram uma mentira quando deveriam falar acerca da verdade. Quais são os efeitos do falso testemunho, né? Ele pode causar, inclusive, irmãos, um erro judiciário, conforme nós falamos, né? A justiça, um juiz, ele pode decretar uma sentença, até mesmo privativa de liberdade, a uma pessoa que foi alvo de um falso testemunho. Então, uma das consequências é um erro judiciário. A consequência é a destruição do nome, né? A privação, até mesmo da liberdade, perdas financeiras, né? Então, nós temos que ter muito cuidado com essa questão de não proferirmos falso testemunho. Muito bem. Quais são as fontes do falso testemunho? A nossa lição fala que o falso testemunho pode ter origem em algum ressentimento contra alguém. Pode também nascer de uma pessoa que dá lugar à inveja, né? Ou da influência de pessoas que tenham por hábito falar mal dos outros. É o famoso fofoqueiro, a fofoqueira, né? E nós temos que ter muito cuidado com quem nós andamos. Há um ditado antigo que diz: diga-me com quem andas e eu te direi quem és. E a Bíblia, apesar desse ditado, né, não está na Bíblia, mas há algo semelhante a isso, que diz que nós devemos nos livrar das más conversações, porque as más conversações corrompem os bons costumes. Está lá em 1 Coríntios,
capítulo 15 e versículo 33. Então, os impactos de um falso testemunho, de uma calúnia, que também é um crime e que prevê punição severa contra aquele que lhe dá causa, nós temos que eliminar da nossa vida. Além disso, a calúnia, a difamação, né, a injúria, o falso testemunho é destrutivo porque se baseia na mentira, né? Sempre vai se basear na mentira. E o que é a mentira, né? A mentira, nós podemos dizer que o significado dela é o seguinte: é o discurso contrário à verdade. É afirmar aquilo que se sabe ser falso, ou negar o que se sabe ser verdadeiro. É enganar, é iludir, é ludibriar, e assim, dessa forma, torcer a verdade dos fatos, né? E a mentira é algo tremendamente reprovado diante de Deus. Quais são, podemos dizer, são muitos os objetivos da mentira. Uma delas é nos impedir de distinguir o verdadeiro do falso. Via de regra, aquele que elabora a mentira conhece a verdade do fato, né? E ele, de forma ardilosa, dissimulada, ele efetua deformações intencionais sobre aquilo que é verdadeiro, né? Então, a mentira, um dos objetivos da mentira é isso: é impedir de nós distinguirmos aquilo que é verdadeiro do falso. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso. A verdade é que as verdades, irmãos, elas, via de regra, sempre virão à tona. As verdades, elas emergirão, né? De forma espontânea, poderosa, para colocar as mentiras no seu devido lugar. Então, vocês sabem que em algumas nações, agora se bem que está praticamente eliminado, quando alguém ia prestar um testemunho em um julgamento, elas tinham que fazer um juramento, né? Um juramento. Hoje, praticamente, se está eliminado, né? Isso está sendo substituído por uma determinação que um juiz deve dar àquele que presta o testemunho, de que se ele mentir, ele pode vir a ser penalizado. Então, na verdade, o juramento é a prova da existência da mentira no mundo. Porque se não houvesse a mentira, não haveria necessidade de juramento. Na Bíblia, mostra algumas situações em que a mentira ela se apresenta. Lá, conforme falamos, lá no Éden, Satanás, que é o pai da mentira, torceu a verdade de Deus, a palavra de Deus, para enganar a mulher, né, acerca da verdade que Deus havia dito a eles, acerca do mandamento que Deus tinha determinado. Ele torceu a verdade de Deus em mentira. Também há muitos textos na Bíblia em que a mentira aparece. Por exemplo, na vida até mesmo do pai da fé. Olha só, o pai da fé, Abraão, nós sabemos, né, que ele usou de uma mentira, né? Quando ele chega lá diante de Faraó e diz que Sara não era sua mulher, mas eles eram apenas irmãos. E por causa dessa mentira, Faraó é que acabou levando a pior, ele foi ferido pelo Senhor, né? E até o ponto de ele entender que aquilo que Abraão afirmou como sendo uma verdade, entre aspas, né? Na verdade, era uma mentira encoberta, né? Também na Bíblia fala de alguns personagens, como até o filho, né, de Abraão, Isaac, usou do mesmo expediente com a sua mulher, né? E Jacó, E o Jacózinho, hein? Jacó, então,
ele já traz o seu próprio nome, né? Jacó significa suplantador, usurpador, o estigma, quase algo que psicológico, algo que parece que até que herdado geneticamente, uma mentira herdada do seu pai, do seu avô, né? E ele usa também da mentira para enganar o seu pai, enganar seu irmão, enganar o seu sogro. Mas o que acontece é que às vezes o cara que se dá essa prática da mentira, ele também acaba um dia sendo enganado. Não é verdade? Porque é aquela lei da semeadura, vem sempre o retorno. Então quem se dá a prática da mentira acaba um dia também sendo enganado. E Jacó, que era um mentiroso, quanto mais ele teve que ter um encontro com Deus para que a mentira deixasse de ser algo habitual na vida deste patriarca, né? A Bíblia também fala de um assunto um pouco mais complexo, que são as mentiras de emergência, aquelas medidas chamadas situacionais. Nós temos que ter muito cuidado. E normalmente essas questões elas são levantadas quando há, às vezes, princípios e normas universais que podem chegar a entrar em conflito. Por exemplo, dizer a verdade é uma norma que nós consideramos, principalmente nós cristãos, como universais. Mas também a vida também é algo que tem que ser preservado. E aí quando entra a questão da verdade e da mentira, envolvendo a questão da vida, né? Então nós temos que ter muito cuidado com isso, ser muito cautelosos, ok? Também no Novo Testamento, algumas referências acerca das mentiras. Exatamente, a Bíblia tem esse particular de deixar esses fatos bem claros para que nós sejamos instruídos. Por isso que Paulo, na sua carta aos Romanos, diz que toda a Escritura, né, ela tem esse objetivo, né, de trazer um ensino para que nós, ao sabermos dessa verdade, sejamos precavidos contra as consequências do falso testemunho e da mentira, né? E o exemplo clássico é de Ananias e Safira, discípulos, né? A igreja estava passando, quer dizer, toda aquela sociedade ali em Jerusalém estava passando uma situação muito difícil de escassez, e por iniciativa de alguns discípulos que vendiam as suas propriedades e colocavam aos pés dos apóstolos recursos para que houvesse a distribuição igualitária, para que ninguém tivesse falta de alimentação, principalmente dos meios de subsistência para a vida, né? E como Barnabé, que vendeu a sua propriedade, colocou à disposição para que os apóstolos administrassem aquilo de forma correta, verdadeira, Ananias e Safira percebeu que um ato deles de doar alguma coisa, mas de forma imperfeita, poderia trazer um benefício próprio, talvez uma autopromoção, né? E eles vendem e retêm uma parte daquilo que eles venderam e colocaram como se tivesse colocado tudo à disposição. Mas a Deus ninguém engana. E o Espírito Santo, ele revelou ao apóstolo Pedro, que trouxe uma palavra dura, contundente, um juízo de Deus sobre aquele casal. Também a Bíblia tem algumas referências, algumas advertências, né, que são bíblicas, contra a mentira, contra a dissimulação, contra o falso testemunho, quanto se dizer, falar mal de alguma pessoa. E até o apóstolo João, apóstolo do amor, né, foi alvo de uma pessoa dissimulada, uma pessoa que não era verdadeira a respeito da sua pessoa, né? Um líder chamado Diótrefes, né? O nome até do miserável é difícil de pronunciar, né? Ele chegou ao ponto de proibir os crentes de receberem. Os crentes estavam sob a liderança desse Diótrefes, né? Proibiu os crentes de receber
Quem? O apóstolo do amor, né? João, aquele que deitou a cabeça, né, no seio de Jesus, né? O homem de Deus que andou com Jesus, né? Certamente porque ele não andava de forma correta segundo a verdade do evangelho. Esse homem era um líder mentiroso. E um líder mentiroso, meu irmão, ele traz o mesmo espírito da mentira aos seus liderados. Graças a Deus, a nossa igreja é uma igreja liderada por um homem que fala a verdade. Graças a Deus. E às vezes, por falar a verdade, nós sabemos que o nosso pastor sofre duras críticas, né? Mas graças a Deus que a verdade ela sempre prevalecerá. Também Tiago, na sua carta, ele advertiu contra a mentira, né? Quando escreveu sobre que o homem, né, o homem de Deus, ele não pode ter uma língua dobre, né? Duas línguas, né? Não pode ter uma balança enganosa, falar uma coisa e fazer outra, ou ser dissimulado, né, nos seus posicionamentos, como antigamente os antigos diziam, almirante, né, chapéu de almirante, de dois bicos, né, chapéu de almirante, pessoas de duas caras, né? Inclusive a irmã Albertina conta uma história muito interessante, que um pastor foi visitar um certo membro, e quando chegou lá, ela ficou surpresa com a visita do pastor, assim meio sem graça, e ela tinha um filho, Joãozinho, pequeno, né? E sabe que a criança não mente, né? E quando ela viu o pastor, falou: pastor, que bom o senhor ter vindo na minha casa, bom, né? Vou fazer um café para o senhor. E quando ela se ausentou para fazer o café, o Joãozinho olhou para a casa do pastor, olhou na frente do pastor, olhou para atrás dele, olhou para frente, olhou para trás dele, mais ou menos essa história, né? E o pastor, intrigado, perguntou: meu filho, Joãozinho, por que você olha para minha face, olha por trás? Que é? Por que isso? Ele falou: porque a minha mãe disse que o senhor tem duas caras, né? Olha só que coisa desagradável, né? Aquela irmã falava mal daquele obreiro, daquele pastor. Então, um crente ele não pode ser uma pessoa que usa desse expediente. Irmãos, a igreja de Cristo ela é chamada da coluna da firmeza e da verdade. Um crente não pode se dar a prática do falso testemunho e da prática da mentira, porque nós já falamos aqui. Satanás, ele tem uma filha unigênita, a mentira, né? E com a mentira ele traz todo o resto de pecado, né? Chancelando os demais pecados. A mentira sempre anda junto com os demais pecados. A Bíblia declara que a igreja do Senhor Jesus é a coluna da firmeza e da verdade. A nossa vida deve ser pautada pela verdade. Nós temos que abominar a verdade, porque há uma condenação lá em Apocalipse, que está lá no nosso texto bíblico básico, né? Que os mentirosos serão lançados no lago de fogo e enxofre. Então, que Deus abençoe a sua vida, que você ame a verdade, que ande na verdade, porque nós seguimos a Jesus, e Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que o Senhor te guarde, que possamos em breve estar lá na nossa igreja, participando presencialmente da nossa escola beriana. Um grande abraço.